Oi, gente, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? É uma grande alegria mais uma vez estar aqui no Intensidade com Deus e mais uma vez podendo estar ministrando a palavra ao teu coração. Mas antes de tudo eu já quero te agradecer a você que já está inscrito no nosso canal e quero falar com você que está pela primeira vez, pedir a você que você se inscreva, ative o sininho para que você possa estar recebendo as notificações com as palavras que irão edificar a sua vida. E todas as quinta-feiras, meus queridos, às 20h30, nós estamos no ao vivo com Orando com Intensidade. Nós estaremos aqui junto com você, orando por você, por aquela causa impossível, aquela causa ao qual você já perdeu a esperança, você já perdeu a fé, e nós queremos unir a nossa fé e clamar ao Senhor pelo milagre em nossa vida. Amém? Meus queridos, eu quero, neste dia, fazer o encerramento da série de João 15, ministrar a parte 3, onde nós vamos ver aqui a fidelidade dos cristãos. Então nós vimos na parte primeira e na parte segunda desse estudo de João 15, nós vemos a necessidade de nós, como igreja, estarmos ligados na videira, a necessidade de nós sermos podados, para que o agricultor, o Pai, ele venha tirar de nós, através dessa poda, os galhos mortos, galhos secos, o qual eu coloquei como pecados, iniquidades, que são necessários ser arrancados, para que nós venhamos ser limpos, e nós venhamos gerar cada vez mais frutos. O fruto que eu disse, o fruto que é o fruto do arrependimento primeiramente, que é aquele fruto ao qual não é um remorso, mas é um fruto onde nós vamos ter ali uma mudança, uma transformação radical de abandono do pecado. É um arrependimento genuíno. Então, quando nós temos esse fruto do arrependimento, nós vamos depois passar a gerar o fruto do Espírito, ao qual nós venhamos cada vez mais sermos parecidos com o nosso Senhor. Então, foi ministrado isso na primeira parte. Na segunda parte nós vimos a necessidade também de nós estarmos debaixo do amor de Cristo, vivendo o amor ágape, né? O amor ágape ao qual nós falamos, que vem do verbo agapou. Então nós vemos que esse verbo, ele vem do verbo amar. O amor que o qual o Pai e o Senhor Jesus, ele nos amou, ele é diferente desse amor ao qual o Senhor pede para nós permanecermos, que é o amor do seu favor. Mas também nós vimos um pouco mais à frente que foi necessário nós entendermos que o mandamento que ele nos deu, que é o mandamento de nós permanecermos nesse amor, para que nós pudéssemos amar uns aos outros. Assim nós seríamos conhecidos como seus discípulos. E assim nós estaríamos preparados para que nós viéssemos ao mundo, onde nós estivéssemos mais maduros, preparados, ligados na videira, gerando os frutos, para que quando nós estivéssemos no mundo, nós saberíamos que nós estaríamos à sua semelhança. Nós estaríamos já gerando o fruto do Espírito. Então, se você não assistiu essa primeira parte e a segunda parte, eu peço para você ir lá no nosso canal e começar a ver, assistir e dar continuidade para que você possa entender essa parte final, essa parte 3 de João 15, que eu quero ler com vocês do versículo 18 ao 27, onde a palavra do Senhor diz assim: Se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. Se fosseis do mundo, ele vos amaria como se pertencesseis a ele. Entretanto, não sois propriedade do mundo, mas eu vos escolhi e vos libertei do mundo. Por essa razão, o mundo vos odeia. Recordai-vos das palavras que eu vos disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos perseguirão. Se obedeceram a minha palavra, igualmente obedecerão a vossa orientação. Contudo, o mundo vos tratará mal por causa do meu nome,
pois eles não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e falado ao mundo, eles não seriam culpados. Mas agora eles não têm qualquer desculpa pelos pecados que cometeram. Aquele que me odeia, da mesma forma odeia meu Pai. Se eu não tivesse realizado entre eles obras que ninguém jamais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles viram e presenciaram tudo, e mesmo assim odiaram a mim e a meu Pai. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Quando, porém, vier o advogado, que eu enviarei para vós da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vós também dareis testemunho, pois estáis comigo desde o princípio. Amém? Meus queridos, o que nós vamos entender nessa palavra, o que eu quero passar para os irmãos nesse dia, é uma necessidade de nós entendermos que essa necessidade de nós, como igreja, nós como cristãos, como discípulos de Cristo, nós permanecermos na mesma essência, mesmo nós vivendo em um mundo corrompido, mesmo nós vivendo em um mundo profano, um mundo temporal. Então eu quero falar com os irmãos, porque nós estamos vivendo nesse tempo ao qual as coisas desse mundo, ela tem invadido a vida de muitos cristãos. A maneira de se comportar, a maneira de se viver, ela tem influenciado a vida, o dia a dia da igreja. Eu não quero generalizar toda a igreja, mas algumas pessoas têm sido influenciadas. E nós vamos ver a necessidade de nós vivermos separados. Porque a palavra diz que o Senhor nos escolheu. A palavra diz que Ele nos separou. Quer dizer que nós não pertencemos mais a este mundo, que nós não fazemos parte mais desse mundo. Por isso, como está dizendo aqui no verso 19, ele diz algo muito interessante: se fosseis do mundo, ele vos amaria, como se pertencesses a ele. Entretanto, não sois propriedade do mundo, mas eu vos escolhi e vos libertei do mundo. Por essa razão, o mundo vos odeia. Então o Senhor Jesus, ele está dizendo já aqui o motivo pelo qual o mundo odeia. Porque o mundo, ele detesta, o mundo, ele persegue. Sabe? É uma perseguição que o mundo tem. Que as pessoas que estão vivendo com esse caráter corrompido, quando eu digo mundo aqui, eu quero dizer uma sociedade com caráter corrompido, profana, que vivem somente para essa presente era, para esse tempo, pessoas materialistas, pessoas que não vivem o espiritual. Então quando eu digo mundo, eu quero dizer essas pessoas. Então quando essas pessoas, elas odeiam, elas detestam, elas começam a perseguir, é porque o Senhor, em um momento de nossas vidas, ao qual nós andávamos como essas pessoas, o Senhor nos separou, o Senhor nos resgatou, Ele nos tirou desse meio. Então hoje nós começamos a apresentar novos frutos, começamos a gerar novos frutos. Por isso o mundo nos odeia, porque se nós continuássemos dando o mesmo testemunho de vida corrupto, profano, materialista, idólatra, imoral, eles nos amariam, eles nos acolheriam. Então quando eu quero dizer para os irmãos aqui, essa questão de nós entendermos a necessidade de nós como cristãos manter a essência. Para nós mantermos essa essência, nós temos que estar ligado na videira.
Nós temos que estar em todo o tempo debaixo do amor de Cristo, debaixo desse favor, desse auxílio, dessa ajuda, dessa benevolência dele para as nossas vidas. Se nós não ficarmos debaixo do seu favor, facilmente nós seremos contaminados. Galhos secos, mortos, começarão a brotar em nós, e isso não irá produzir nada. São galhos improdutivos, e nós aprendemos que galhos improdutivos o Senhor arranca, ele corta, lança fora, seca e depois é lançado ao fogo. Então nós vamos entender a necessidade de nós entendermos aqui que nós, mesmo nós estando nesse mundo o qual ele nos persegue, mesmo nós estando nesse mundo o qual ele nos odeia, é necessário nós entendermos o testemunho que nós temos que manter, a vida cristã que nós temos que manter, mesmo diante de perseguição. Situações irão acontecer em nossas vidas. Todos os dias nós vamos estar expostos às adversidades, aos problemas, situações emocionais, situações psicológicas, situações financeiras, espirituais. Mas isso não pode nos corromper. Isso não pode nos desmembrar da videira. Isso não pode nos tirar do caminho do Senhor, debaixo do amor do Senhor. E quando nós olharmos para o mundo, nós temos que olhar com amor, o amor que o Senhor ele pede para nós amarmos uns aos outros. Não é porque o mundo nos odeia que nós vamos odiar o mundo. Nós estamos ligados na videira, sendo nutridos por ele. Então toda a essência de Cristo, através do teu Espírito Santo, ele está em nós. Não tem como nós estarmos ligados na videira e nós começarmos a dar frutos mundanos. Nós darmos frutos imorais, profanos, corruptos. Dificilmente nós vamos dar esse tipo de fruto. No verso 20 nós vamos ver que ele diz: recordai-vos das palavras que eu vos disse, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos perseguirão. Se obedeceram a minha palavra, igualmente obedecerão a vossa. E aqui o Senhor ele está querendo dizer algo interessante, que é por causa do seu nome, que é por causa do nome dele, só por causa de nós mencionarmos o seu nome, de nós lembrarmos do nome dele, só por causa de nós colocarmos numa posição de autoridade pelo teu nome, é só porque nós levamos o nome de Cristo aonde nós estamos. As pessoas, elas passarão a nos perseguir, mas ele diz algo muito importante, que é algo muito glorioso, onde nós vemos a liderança de Cristo, tanto no sofrimento, ele mostra a posição dele de líder. Ele mostra, olha, primeiramente, lembrem que o servo, ele não é maior do que o seu senhor. Então ele diz: se me perseguiram, irão te perseguir. Olha, se vocês querem ser meus discípulos, vocês terão que andar na mesma maneira que eu andei. E como vocês vão andar na contramão do mundo, o mundo irá te odiar, como eles me odiaram. Mas existe algo importante que ele diz: olha, mas se obedeceram a minha palavra, igualmente obedecerão a vossa orientação. Ele está dizendo, olha, se me perseguiram, irão te perseguir. Mas da mesma forma que eles ouviram a minha palavra, eles passarão a ouvir as suas. Os mesmos milagres que eu fiz, vocês passarão a fazer. Então aqui o Senhor ele diz algo interessante, que no verso 21 ele diz: contudo, o mundo vos tratará mal por causa do meu nome, pois eles não conhecem aquele que me enviou.
Eles não percebem no original esse conhecer, ele quer dizer, não percebem, eles não discernem, eles não conseguem prestar atenção, eles não conseguem entender, experimentar essa condição, eles não conseguem assimilar o conhecimento, adquirir esse conhecimento. É por isso que eles nos tratam mal, é que eles não conseguem enxergar a graça do nosso Senhor. É que eles estão com seu coração tão voltado para as coisas desse mundo, que eles não conseguem sentir aquilo que Cristo ele quer transmitir para eles, a mesma salvação, o mesmo amor que nós estamos. Eles não conseguem perceber, eles não conseguem discernir isso. Então é muito importante nós entendermos que o nome do Senhor, que é por causa desse nome, por causa que nós mencionamos esse nome, e por eles não conhecerem, não discernirem, eles passam a perseguir a igreja do Senhor Jesus. Nós estamos em um mundo, meus queridos, onde para nós vivermos a palavra, para nós vivermos na luz da palavra, caminharmos, para que nós venhamos desempenhar uma vida cristã verdadeira, de acordo com a palavra. Nós estamos vivendo em um mundo ao qual nós vamos ser taxados de pessoas que são pessoas que discriminam, que rejeitam, que são pessoas ultrapassadas, que o mundo evoluiu. Eu quero dizer para você, não entre nesse modismo, não entre nessa onda que o mundo ele vem tentando implantar dentro da igreja, aos poucos, tentando inserir o pecado dentro da igreja. Não existe, estamos vendo tantos ministérios, tantas denominações que estão aceitando essas coisas mundanas entrando dentro das igrejas, corrompendo os cristãos, fazendo com que os cristãos percam a identidade delas. Se para nós vivermos o evangelho, o mundo terá que nos odiar, que nós tenhamos resiliência, que nós estejamos fortalecidos na palavra. É por isso que João 15, ele diz para nós estarmos ligados na videira, sendo nutrida por ela, gerando esse fruto, para que nós venhamos permanecer no seu favor, no seu amor. É necessário tudo isso para que nós venhamos entender a palavra, quando ele diz aqui, no verso 25, no verso 24, ele diz: se eu não tivesse realizado entre eles obras que ninguém jamais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles viram e presenciaram tudo, e mesmo assim odiaram a mim e ao meu Pai. O Senhor Jesus está dizendo algo que no seu tempo, no momento qual ele estava nesse mundo, as pessoas presenciavam, as pessoas viam milagres, paralíticos andarem, mortos serem ressuscitados, milagres, leprosos sendo limpos. Sabe, Jesus, ele mostrando a tua autoridade, a tua sabedoria, e mesmo assim eles perseguiram, eles odiaram, mataram o nosso Senhor Jesus. Mas eu quero dizer para você, meu querido, eu quero dizer algo muito importante, que essas pessoas, elas conheceram, elas viram, elas têm o conhecimento do testemunho, a palavra foi liberada, não tem mais desculpa. É isso que o Senhor está dizendo. Nós temos que pregar a palavra, nós temos que fazer os milagres que o Espírito Santo, ele nos capacita para estar fazendo, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o reino avance, para que a salvação chegue a todas as pessoas. Mas mesmo assim, se alguns te odiarem, te perseguirem, não desista.
não desista. A tua parte de como cristão, de como testemunha fiel ao Senhor, nós estamos fazendo. A palavra foi pregada. Nós temos que ter essa responsabilidade. E a palavra diz que nós teremos um advogado, o Consolador, o Espírito Santo. Ele que iria, nos ajudar, interceder por nós, nos dar conhecimento, nos fazer conhecer, nos fazer lembrar das palavras, nos fazer lembrar dos testemunhos de Cristo, do Evangelho. Ele será o nosso conselheiro, Ele que irá nos ajudar, nos capacitar. O Senhor Jesus disse que quando Ele viria, o Espírito da verdade que provém do Pai, Ele testemunharia a respeito do Senhor. E nós também seríamos testemunha dEle. Você tem sido testemunha do Senhor? Você tem sido testemunha do Senhor na sua casa? Você tem sido testemunha do Senhor no teu trabalho, na comunidade onde você mora? É um tempo, meu querido, é um tempo de nós despertarmos e vivermos como cristãos verdadeiros, fortalecidos, que não somos abatidos, que não vamos nos render a essas tentações que esse sistema corrompido tenta nos tragar. Nós não iremos, porque o Espírito, o Consolador, o Advogado, Ele está nos capacitando, nos fortalecendo, nos ajudando, para que nós venhamos proclamar o Evangelho, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Amém? Aqui eu quero concluir esse estudo de João 15. Foram feitos em 3 partes. Espero que vocês tenham sido ricamente abençoados, alimentados, fortalecidos por esse estudo. E quero que logo mais adiante nós estaremos fazendo mais estudos, mas eu quero agradecer grandemente a vocês que nos acompanhou, vocês que ajudou nós através dos comentários. Então, que vocês possam compartilhar mais desse estudo com mais pessoas, para que a palavra venha a ser divulgada e anunciada. Amém? Fiquem na paz e que Deus abençoe.